Está começando mais um Viola. Eu sou Francine Fagundes. E eu sou Paula Vinhas. No programa de hoje, você vai conferir um bate-papo sobre documentários. E também uma entrevista com o documentarista Fábio Monteiro sobre o seu último trabalho com a produtora independente Coágulo Filmes. Tudo isso agora no Viola. Documentário é um gênero cinematográfico que tem um compromisso com a realidade. Em 2007, ele ficou em segundo lugar como o gênero mais produzido aqui no Brasil. Sabia disso, Paulo? Não sabia, Francine, mas eu até desconfiava, porque em 2007 teve muitas produções de documentários muito bons. Inclusive o meu favorito, né, que é o Santiago, que é dirigido pelo João Salles. João Salles, isso. Então, o João Salles, assim, eu gosto muito desse documentário, que ele fez principalmente pela verdade, veracidade que passa pelo contexto do que aconteceu a coisa. Ele começou a filmar em 1992, se eu não me engano, e ele recolheu os depoimentos com o Santiago, que era o mordomo dele na época e tal. Só que ele se envolveu com outros projetos, ele deixou um pouquinho de lado esse documentário, e só em 2005 que ele volta a olhar todo esse material, e ele olha tudo e ele decide que ele faz uma autocrítica ele mesmo. Ele decide que a segunda metade do documentário, ele é o protagonista, ele faz toda uma análise, toda uma autocrítica. Sem contar que o documentário inteiro é narrado em primeira pessoa. Então ele te passa aquela impressão de tipo, alguém te contando alguma coisa, né? Uma coisa assim, uma verdade, te contando uma historinha. Eu acho muito gostoso, assim, eu acho é um formato diferente que a gente está acostumado, que é aquele formato quadradinho, né? Do depoimento, né? É gostoso, né? É diferente. É um formatinho diferente que prende, né? Uhum. Falando em formato diferente, a gente tem o Valsa com Bashir, que é um documentário inteiro em animação. Nossa, nunca tinha visto isso além de antes. ser animação, ele é israelense. Sim, então, tá em produções israelenses estão muito boas ultimamente. Com certeza. E ele é de 2008 e conta a história de um veterano de guerra que ele está tentando reconstruir a sua memória, que teve um massacre na Primeira Guerra do Líbano, e ele não lembrava do que tinha acontecido, ele só tinha alguns flashes assim, e ele pega os seis colegas dele e faz o depoimento e vai fazendo, construindo o documentário. O interessante é que esses depoimentos, as entrevistas que ele pega com os ex-colegas, ele transforma todas em animação. Então ele pega as entrevistas em vídeo, ele filma em vídeo e passa transforma tudo pra em animação. depois. A pessoa vira um cartoon. Nossa. Então é sensacional esse tipo de animação, porque é um documentário em animação que eu nunca tinha visto, que é uma coisa nova. Fica um formato assim bem diferente, né, do que a gente está acostumado. E ele é tão sensacional que ele concorreu ao Oscar de melhor filme em 2008. Melhor filme estrangeiro. Melhor filme estrangeiro. Verdade. Eu lembro de quando ele concorreu. É sensacional. Mereceu. Foi muito bom, Eu não sei se ele não ganhou, mas ele mereceu concorrer. Por ser um formato diferente, assim. Agora, outra que eu acho que vale a pena destacar é o Ilha das Flores, do Jorge Furtado. Porque ele é um documentário que a gente assiste, a maior parte das pessoas não acha que é um documentário. Eu achava que era um curta. Exatamente, porque o formato dele é muito diferente. Ele fala dessa questão da sociedade de consumo, né? Ele pega um formato muito didático, uma coisa puxando a outra, ele é cheio de informação, cheio de brincadeirinha. Isso dá um ar muito divertido, que as pessoas acabam achando que não é um documentário, porém é um documentário, porque ele é todo informativo, todo de passar aquela coisa da sociedade de consumo. De consumo, né? Eu acho assim muito bom, muito legal. Ele é sensacional mesmo. Mas mudando um pouquinho de assunto, a gente já disse que aqui o documentário tem um compromisso com a realidade. E para mim, aqueles documentários de observação são os que mais se tratam isso. Mas o que é o documentário assim, de observação? São aqueles que o documentarista ele não interfere na ação e muito menos na fala. Ele não chega lá pro personagem e fala assim, ó, você vai falar sobre isso, ou você vai fazer isso. Ele basicamente pega a câmera, coloca e deixa acontecer. O documentário é montado em cima da ação mesmo do personagem. E um documentário que eu gosto muito, que é de 2004, não 2014. Esse é um documentário 2004, é o Justiça, que é um documentário brasileiro que conta um pouquinho do poder judiciário. Ele vê um pouquinho do cotidiano do poder judiciário brasileiro. Desde a condenação, do julgamento, o dia a dia da pessoa na cadeia e também a rotina da pessoa que faz parte da vida da pessoa que está na cadeia. Eles pegam todos os ângulos da coisa E é só aquele, só observa a câmera lá observando a ação. Ele não interfere nem na ação e muito menos na fala dos personagens. E é sensacional porque passa a verdade, a gente acha que aquilo realmente é o que é verdade. As pessoas elas são muito pegadas nessa questão assim, do documentário passar a verdade. Tem um documentário também muito legal que é o Catfish. O Catfish ele foi tão bom que ele até chegou a virar um reality show mais pra frente. Muita gente conhece o reality show e não o documentário original. Sim.
E assim, o Catfish, o protagonista, ele conheceu uma menina pela internet, ele vai, ele se corresponde com ela, e assim, o documentário inteiro é registrando esse registro dele falando com ela, e ele vai atrás dela pra conhecer ela, e quando ele conhece ela, Não é? Aquela surpresa, né? É a internet, né? Exatamente, a internet. Bom, mas enfim, o negócio é que é tão certinho, é tão, entre aspas, combinadinho, que muita gente falou que chegava até a ser fake, que era mentira. Que é uma coisa combinada, né? Exatamente, por ser tão certinho assim. Só que alguns que defenderam que tudo bem, pode até ser fake, porque realmente é muito certinho. Mas talvez isso não seja errado, porque ele tá pegando uma realidade e meio que demonstrando uma realidade. Então aí fica aquela coisa, é ficção, não é ficção? Então é ficção, mas tá mostrando a realidade? Será que isso também não pode ser um documentário? Mas é que chega naquilo. Todo mundo que fica na frente da câmera interpreta. Mesmo que seja numa mudança de tom de voz. Exatamente. A gente para na frente da câmera, a gente já acerta, postura, assim, né? Muda o tom de voz. Porque a gente é mais... né? Exatamente. Aí chega na frente da câmera, a gente vai sim, dá uma né? ajeitada. Aquele tom mais grave, já fica mais assim. Então, eu acredito que todo documentário, mesmo que seja a verdade, tem uma interpretação da própria pessoa que está sendo o personagem. Exatamente, a pessoa agita. Mas não que seja a verdade dela, mas eu acho que ela muda um pouquinho da sua atitude, ou pelo menos do tom de voz dela, para ela passar uma coisa diferente. Tem uma coisinha assim, a gente sabe bem como é. Bom, a gente deu várias dicas de documentários hoje, e agora na entrevista via Skype, a gente convidou alguns estudantes a falarem os documentários favoritos deles. Confere aí. Oi, galera do Moviola, eu sou a Débora, sou estudante de História da Univap. Eu quero indicar para vocês um documentário do National Geographic, que é Gêmeos Sianeses. Esse documentário ele vai falar da história de dois gêmeos que nasceram de um torso só aqui no Brasil. Vai contar um pouco, vai mostrar um pouco para a gente do que acontece aqui no Brasil com relação à medicina. Onde no Sudeste a gente tem uma medicina extremamente avançada, enquanto em algumas cidades ainda do Nordeste a gente não tem nem aparelho de ultrassonografia. Que a mãe ela fez o pré-natal e não sabia que tinha gêmeos com um torso só. Indico para vocês esse documentário. Estamos de volta com o Moviola. Hoje você já conferiu um bate-papo sobre documentários. E agora a gente vai ter uma entrevista com o Fábio Monteiro, documentarista formado pela Escola de Cinema de Cuba e também produtor da Coágulo Filmes. Obrigada pela presença, Fábio. Olá. Bom, Fábio, como o tema de hoje é documentários, e eu sei que o seu último trabalho com a Coágulo Filmes foi um documentário. Fala um pouquinho exatamente o que é o documentário que você está fazendo. O nosso novo filme se chama Almas Abaixo de Zero. E a ideia foi acompanhar a companhia de teatro daqui da cidade, porque a companhia optou por adaptar Chekhov, né? Então, eles decidiram contratar um dramaturgo, elaborar um texto original a partir de pesquisa sobre as obras de Chekhov. E sabendo disso daí, eu apresentei a proposta para eles, né, de a gente fazer um filme a respeito de todo o processo criativo. Então, nós acompanhamos a companhia de teatro por 8 meses, produzimos quase 40 horas de filmagem, foram praticamente 38 horas de filmagem, e a ideia foi, então, traduzir essas quase 40 horas num longa-metragem, né? E finalizamos, então, um filme com 52 minutos. 40 horas de filmagem é bastante tempo. Como que foi o tipo de documentário que vocês escolheram? Que tem vários tipos, né? Com depoimento, observativo. Como que vocês trabalharam isso? Então, foi uma coisa assim, bastante curiosa, porque, bem, a companhia de teatro são 5 atores e tem mais 2 diretores. Então, de certa forma, você tem que acompanhar o dia a dia, né, o cotidiano criativo de 7 pessoas. E isso envolve a leitura de texto, isso envolve a fabricação do figurino, né, envolve toda a cenografia, envolve todo o processo criativo deles. Então, a gente optou por acompanhá-los, ou seja, seria muito difícil da nossa parte, da equipe de filmagem, tentar determinar alguma coisa. Então, nesse sentido, a gente tentou se esconder, né? Tentou assim, se tornar invisível e somente observar como é que foi o cotidiano deles. Então, nesse sentido, o nosso filme, o documentário, né, é como se diz por aí, é um documentário de observação, porque é só ligar a câmera e manda ver, né? Então, a gente ficava acompanhando 1 hora, 2 horas de ensaio deles, isso ao longo de 8 meses. Então, como é um documentário observativo, a gente pode ver que não tem um roteiro. Como que vocês fazem isso? É depois por decupagem ou espelho? Então, é bastante material depois pra você decupar, né? Escolher o que vai. Entendo. Então, tem uma coisa assim que é muito de quebra-cabeça também, né? Porque você tem que acompanhar o processo da criação da companhia. Nesse sentido, então, assim, de fato, a gente não tem um roteiro. O nosso roteiro é um roteiro posterior.
Então, o que eu fazia era, depois de todo o processo de filmagem, você tem que sentar, você tem que assistir todas as horas de filmagem, você tem que minutar, ou então, como se diz, decupar, né? Escrever a cada minuto, então escrever a cada 10 minutos o que se passa, para depois você, com distanciamento, joga aquele material na gaveta, passa 1, 2 meses, depois de todas as 40 horas filmadas, você esquece um pouco, deixa aquilo esfriar e depois você parte para a literatura. Aí sim, depois das 40 horas filmadas, o que nós fizemos, eu me encontrei com o Kleber e também com a Thali, que também participam, né, da Coágulo Filmes e fizeram a pós-produção. Sentamos, coletamos todo o material escrito e tentamos organizar isso daí dentro de uma linha narrativa, para você então construir de fato o filme. Então, nesse sentido, o nosso processo criativo foi justamente depois de todas as horas filmadas. O nosso roteiro nós criamos a partir de todo o material filmado, né, para poder contar de como que os atores saíram, entre aspas, do nada, né, assim, da espontaneidade, até de fato construir a peça teatral que se chama também Almas Abaixo de Zero. Quanto tempo assim vocês demoraram, né? Que esse processo da decupagem, a escolha e a montagem demora bastante. Foram praticamente 8 meses de filmagem e pode-se dizer aí que mais uns 9 meses de pós-edição, de pós-produção, melhor dizendo, né, de edição, né, desde assim de você assistir o material, traduzir aquilo ali para a literatura, escrever, mostrar aquilo ali, né, no caso para o Kleber e para a Thali, tentando encontrar uma consonância, ouvindo a opinião deles, vendo se tem sentido, se não tem, se a cena vem depois ou não, se é legal, por exemplo, colocar cenas de leitura do texto antes ou depois da peça, colocar cenas da pré-estreia, né, que nós conseguimos acompanhar, antes dos ensaios, enfim, isso tudo requer assim bastante paciência, né, por assim dizer, e você tem que acompanhar muito também o tempo do material, você tem que acompanhar o tempo da edição, não adianta forçar muito a barra, porque o processo criativo, né, a edição do filme, ele tem o seu próprio tempo. Então foram bem aí uns 9 meses ao longo desse 2013. Mas então, como você fez um observativo, você teve alguma surpresa, assim, quando você estava filmando, deu alguma coisa errada, que ou você alguma teve coisa que que você intervir? esperava que acontecesse, né? Que o observativo você fica meio à mercê do que está acontecendo ali. Sim, completamente, você fica à mercê deles. Na verdade, é a companhia que dirige o filme, né? Não é a gente que vai dirigir o filme, né? Bom, teve bastante coisa assim espontânea, houve muitos momentos, digamos assim, espontâneos digamos assim, de conflito com o texto, né, de momento criativo puro, em que você vê assim que o ator, você vê que a atriz, eles estão tentando encontrar Tchekhov, eles estão tentando construir Tchekhov, eles estão tentando entender a voz da peça, né? E aí é daí que vem a riqueza do trabalho deles, né? Da própria dramaturgia, e é daí também que vem a riqueza do próprio filme, né? Porque, de certa forma, no primeiro mês, é uma coisa assim, eu imagino, e também conversando com eles, incomoda um pouco você ter uma câmera te observando. Afinal de contas, eles são atores de teatro. Não são acostumados, né? Não são para a câmera, né? Mas depois disso daí, chega uma hora em que você também já está de pé no chão, já está ali tentando fazer o mínimo de barulho, já está dentro, você já tem uma postura um pouco mais orgânica, já está acompanhando, então eles ficam bem mais à vontade, né? Então é nesse momento assim que você consegue também assistir como que um espetáculo teatral ele é construído, né? Eu não saberia dizer assim um momento específico, né? Que você fala assim, cara, agora é a joia da coroa, você encontrou o momento em que fala, putz, isso tem que ir para o filme. Porque foram tantos, na verdade. Um momento, sei lá, se eu tenho que escolher houve um momento em que eles tiveram um desafio que seria desenhar, imaginar os figurinos, né, da peça. Então, assim, do nada, eles contrataram um figurinista e do nada ele chegou e falou assim, ó, primeira coisa, eu quero saber como é que vocês imaginam a roupa das personagens de vocês. Bom, está aqui lápis colorido, né, coisa assim, para criança não vai brincar, lápis de cera e folhas. Pronto, avancem. Vocês têm aí 10 minutos para poder criar isso daí. Então aquilo ali foi assim, uma coisa que um olha para a cara do outro e fala, bom, e agora? Como é que a gente vai criar isso daí? E eles desenharam aquilo e depois tiveram que traduzir, de fato, a interpretação a partir daqueles desenhos, né? Então eu diria assim, que esses momentos mais espontâneos, que são os momentos lúdicos de criação, é que de fato, né, dão um diferencial do filme. Né? Assim, essa que é a beleza desse tipo de documentário, né? Imagino que deve ser muito interessante você conseguir ter essa visão mais natural da coisa, sem influência de uma pessoa externa, de um diretor, de um produtor. Mas falando assim, também, qual foi a maior dificuldade em fazer esse tipo de documentário? A maior dificuldade? Bom, o tempo. É o tempo, porque afinal de contas, enfim, você tem que acompanhar. Nós acompanhamos, né?
a companhia de teatro desde o primeiro momento, em que eles de fato falaram, olha, nós temos aqui, dentre eles, né, a gente pretende elaborar Chekhov, tá, só que o que vai ser a peça de teatro, você tem que esperar 10 meses. Então não adianta, você tem que colocar a sua vida em disposição daquilo, né? Você tem que se preparar, porque é um projeto de longo prazo, né? E, como eu já disse, é um projeto artístico, né? É um processo criativo que tem o seu próprio tempo. Então tu tem que ter muita paciência, tem que ter muita cautela, tem que ter muita tolerância, tem que esperar para, de fato, aguardar o filme. Né? O desafio seria esse. Dificuldade não houve de fato nenhuma, não, mas o desafio seria esse, né? Mas foi fácil você chegar na companhia de teatro, assim? Eles tiveram uma liberdade, tipo, deram uma liberdade para você poder fazer suas filmagens, assim? Uhum. Sim, porque eu já conhecia alguns atores, né? Então, assim, já tinha amizade com alguns atores. E quando eles disseram que adaptariam Chekhov, a minha primeira lembrança foi o Moscou, que é o filme do Eduardo Coutinho. Né? O Coutinho que é o mestre do documentarismo, não só brasileiro, mas enfim. E o Coutinho também, acho que foi em 2008, 2009, não lembro muito bem o ano, mas ele se propôs também a acompanhar o Galpão, que é o grupo de teatro lá de Belo Horizonte. E o grupo também estava se dedicando a interpretar Chekhov, só que naquele caso eram as Três Irmãs. Né? E ele se dedicou e falou, eu quero saber como é que é isso daqui, o que é uma companhia de teatro, eu vou fazer um documentário a respeito disso daí. E aí, quando eu soube disso, eu falei, bom, vamos ver como é que é, né? Aproveitar essa possibilidade, porque eu também nunca tinha trabalhado com documentarismo a respeito de teatro. Né? Já tinha feito outros trabalhos, mas não a respeito de criação teatral. Então, a partir disso, eles falaram, não, tudo bem, a gente sabe que a peça Almas Abaixo de Zero é uma peça, um espetáculo teatral, tem a sua autonomia, assim como o filme também tem a sua autonomia. Né? São linguagens diferentes, mas a partir da mesma matéria-prima, por assim dizer. Bom, Fábio, infelizmente nosso tempo chegou ao fim e a gente vai ter que encerrar o programa. Você quer deixar algum contato para quem quiser saber mais sobre o documentário ou sobre a Coágulo Filmes? Sim, basta procurar a gente no Face, que é coágulo.filmes. Bom, muito obrigada pela presença, por se dispor a vir aqui. E esse foi o Moviola de hoje, gente. Não deixe de curtir nossa página no Facebook, deixar seu comentário ou alguma sugestão. Até a próxima. Até. Tchau!